Capítulo 7. O Chapéu Seletor. Num instante inesperado, a tranquilidade foi abruptamente rompida pela abertura repentina da porta. Através dela, emergiu uma presença marcante que comandou a atenção de todos os presentes. Uma bruxa de estatura notável, cujos cabelos escuros como a mais profunda escuridão da noite contrastavam vivamente com suas vestes de um verde esmeralda que brilhava intensamente sob a luz. Seu rosto carregava uma severidade inquestionável, transmitindo a todos uma mensagem silenciosa, mas inegável. Aquela era uma figura de autoridade com quem não se deveria tramar desavenças. Foi Hagrid, o gigante gentil responsável por guiar os novatos, quem a apresentou como professora Minerva McGonagall, antes de confiar a ela os cuidados dos alunos recém-chegados. Ao adentrarem o grandioso saguão, os novos estudantes depararam-se com um espaço de magnificência tal que poderia facilmente englobar a residência dos Dursley em sua totalidade. As paredes de pedra, iluminadas por archotes que lembravam aqueles encontrados em Gringotts, banhavam o ambiente em uma luz acolhedora, enquanto uma escadaria de mármore imponente se erguia à frente, prometendo caminhos e descobertas nas alturas inexploradas da escola. Sob a condução da professora McGonagall, atravessaram o piso frio, adornado com lajotas de pedra, movendo-se em direção a um destino desconhecido, enquanto o distante som de vozes preenchia o ar com a promessa de uma comunidade já reunida. Os primeiranistas foram então levados a uma sala adjacente, vazia de ocupantes, mas repleta de expectativas. Foi ali que a professora McGonagall, com uma gravidade que beirava o solene, os introduziu aos princípios fundamentais de Hogwarts. Ela descreveu a iminente cerimônia de seleção como um momento decisivo onde seriam destinados a uma das 4 casas da escola: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina. Cada casa possuía sua própria herança honrada, tendo abrigado bruxos e bruxas de renome ao longo dos séculos. A importância de tal divisão ia além de simples alojamentos. Refletia um sistema de camaradagem, aprendizado e competição, onde os feitos e falhas de cada aluno influenciariam diretamente o prestígio de sua casa. Também avisou que enquanto estiverem em Hogwarts, os acertos renderão pontos para sua casa, enquanto os erros a farão perder. No fim do ano, a casa com o maior número de pontos receberá a taça da casa. Com estas palavras, a professora deixou-os, prometendo retornar quando fosse a hora de conduzi-los à cerimônia de seleção propriamente dita, deixando um misto de antecipação e nervosismo no ar. A tensão era palpável entre os alunos, com Harry Potter particularmente afetado pela ansiedade da iminente seleção. A menção de um teste por parte de Ron Weasley apenas serviu para intensificar seu nervosismo, fazendo-o questionar o que seria exigido de alguém tão novo ao mundo mágico quanto ele. Esse sentimento de apreensão era compartilhado por seus colegas, cada um perdido em seus próprios pensamentos e preocupações. A chegada repentina de uma comitiva de fantasmas através das paredes trouxe um momento de leveza e surpresa, desviando temporariamente a atenção dos alunos de suas inquietações. A interação breve, porém memorável, com os espectros proporcionou um vislumbre do cotidiano mágico de Hogwarts, antes que a professora McGonagall retornasse para levar os alunos à cerimônia de seleção. Guiados até o grande salão, os novatos foram apresentados à grandiosidade de Hogwarts. Com as velas flutuantes iluminando o ambiente e os olhares curiosos dos estudantes mais velhos sobre eles, o sentimento de admiração misturou-se ao nervosismo. Minerva silenciosamente colocou um banquinho de 4 pernas diante dos alunos do primeiro ano. Em cima do banquinho, ela pôs um chapéu pontudo de bruxo. Por alguns segundos, fez-se um silêncio total. Então o chapéu se mexeu. Um rasgo junto à aba se abriu como uma boca e o chapéu começou a cantar.
O chapéu, com sua aparência gasta, mas cheia de sabedoria, prometia uma seleção que determinaria o curso de suas vidas em Hogwarts. Cada verso cantado pelo chapéu era uma promessa de aventuras futuras, desafios a serem superados e, acima de tudo, a descoberta de uma nova casa que os receberia de braços abertos. Na sua melodia, o chapéu seletor discorre sobre as 4 casas de Hogwarts. A Grifinória é louvada por abrigar os corajosos e audaciosos, a Lufa-Lufa, os justos e leais, a Corvinal, os de mente aguçada e sabedoria, e a Sonserina, os astutos e ambiciosos. O chapéu enfatiza que não existe um esconderijo secreto na mente dos alunos que ele não possa explorar, garantindo assim que cada um será alocado na casa que mais se alinha aos seus traços mais proeminentes e potencial. O chapéu acabara de concluir sua canção, saudando as 4 mesas com uma reverência que antecedia o ritual de seleção. Rony, ao lado de Harry, sussurrou uma promessa de vingança contra Fred por seus contos exagerados, diminuindo a ansiedade de enfrentar um trasgo por algo aparentemente mais simples: experimentar o chapéu. Harry, porém, compartilhava um sorriso forçado, preferindo o desafio do chapéu à exposição de suas habilidades mágicas, ainda que desejasse uma cerimônia menos pública. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto a professora Minerva, com um rolo de pergaminho em mãos, começava a chamar os nomes dos novatos, um a um, para o ritual que decidiria seus destinos. Anna Abbott foi a primeira, seguida por uma série de alunos cujos destinos foram selados pelo chapéu sábio, alguns rapidamente, outros com uma hesitação que ecoava a tensão no ar. A Lufa-Lufa acolheu novos membros com aplausos calorosos, a Corvinal com saudações intelectuais, a Grifinória com vivas estrondosos e a Sonserina com um ar de superioridade que não passou despercebido por Harry, cujos pensamentos oscilavam entre a ansiedade de ser o último escolhido e o medo de não ser escolhido. Hermione Granger, com uma ansiedade palpável, correu até o banquinho e, sem surpresas, foi aclamada pela Grifinória, arrancando um gemido de Rony. O temor de um destino incerto atormentava Harry, que imaginava o pior: ser rejeitado pelo chapéu diante de todos. Neville Longbottom, o menino do sapo fugidio, tropeçou em seu caminho para a seleção, um momento de tensão que culminou em risadas quando, enfim, foi aceito pela Grifinória. Draco Malfoy, com uma confiança inabalável, caminhou até o chapéu, que prontamente o enviou para a Sonserina, validando suas expectativas sem hesitação. O salão, um mosaico de emoções e expectativas, era um palco onde o futuro de cada aluno se entrelaçava com a história de suas casas, tecendo o início de uma jornada repleta de magia, amizade e desafios. Poucos nomes restavam na lista do chapéu seletor. Entre os últimos a serem chamados estava Harry Potter, um nome que, ao ser anunciado, desencadeou um frenesi entre os presentes. Sussurros e olhares curiosos seguiam cada passo seu até o banquinho central, onde o chapéu cobriria seus olhos, mergulhando-o em escuridão e revelações. Dentro daquele silêncio escuro, uma voz começou a sussurrar verdades e possibilidades, ponderando sobre onde Harry se encaixaria melhor. Coragem, talento e uma sede de provar-se foram considerados, mas a hesitação de Harry em ser colocado em Sonserina ecoava claramente em seus pensamentos. A decisão final do chapéu, proclamada para todos ouvirem, foi Grifinória, enviando Harry para a mesa entre aplausos e vivas, uma recepção calorosa que ele mal pôde assimilar, tão aliviado estava por evitar Sonserina. Assim que se sentou, foi recebido por rostos amigáveis e gestos de boas-vindas, incluindo um enigmático toque de um fantasma que lhe provocou arrepios como se tivesse sido imerso em água fria. Diante dele, a mesa dos professores brilhava com figuras imponentes, incluindo Rubio Hagrid e Alvo Dumbledore, cuja presença era tão luminosa quanto seu sorriso acolhedor.
O banquete que se seguiu foi um espetáculo para Harry, que se viu diante de um festim capaz de satisfazer desejos há muito reprimidos por uma vida sob as restrições dos Dursley. Dumbledore então se levantou, capturando a atenção de todos com um discurso que misturava humor e sabedoria, um prelúdio perfeito para a magia do banquete que se desenrolou. Os pratos se encheram como por magia, oferecendo uma variedade que ia além da imaginação de Harry, desde rosbife até docinhos de hortelã, uma abundância que ele nunca ousou sonhar. Na imponente sala de jantar, adornada pelas ricas tradições do castelo, Harry testemunhava uma cena que mesclava o cotidiano com o extraordinário. O fantasma Sir Nicholas, com sua gola de rufos que evocava um passado distante, observava com um misto de tristeza e anseio o jovem Harry cortando o rosbife. Sua confissão de quase 4 séculos sem saborear alimentos terrenos tocava os corações presentes, delineando a eternidade de sua existência entre as paredes da Grifinória. Apresentando-se com o pomposo título de Cavalheiro Nicholas de Mimsy Porpington, era inesperadamente interrompido pela familiaridade de Rony, que o identificava por um apelido menos nobre, revelando as camadas de história compartilhadas entre os estudantes mais velhos e os recém-chegados. A curiosidade de Simas sobre a condição peculiar de Sir Nicholas desencadeava uma demonstração que mesclava horror e fascínio, enquanto o fantasma, irritado, revelava a imperfeição de sua quase decapitação. Este ato não apenas capturava a atenção de todos com a gravidade de sua condição, mas também servia como um prelúdio para as expectativas de Sir Nicholas para com os novos residentes da Grifinória, inserindo-os no espírito competitivo e na rica tapeçaria de rivalidades históricas entre as casas, particularmente contra a Sonserina e seu insuportável Barão Sangrento. O banquete se desdobrava em uma extravagância de sabores e cores, com sobremesas que desafiavam a imaginação, servindo como pano de fundo para a troca de histórias pessoais e revelações sobre as origens mágicas ou mundanas dos estudantes. A confissão de Simas sobre o casamento dos seus pais, a luta de Neville para provar sua capacidade mágica, que quase acabara em tragédia, e a expectativa de Hermione pelas aulas de transfiguração teciam um vínculo de camaradagem entre eles. No entanto, a atmosfera de camaradagem e maravilhamento era brevemente turvada pela interação silenciosa, mas intensa, entre Harry e o professor Snape. O olhar penetrante de Snape invocava uma dor aguda e uma sensação de antipatia. Snape, conhecido por sua maestria em poções e sua cobiça velada pela posição de professor de defesa contra as artes das trevas. Após o desaparecimento das sobremesas, o grande salão da escola mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o professor Dumbledore, que se ergueu para discursar. Com um tom sereno, ele compartilhou avisos cruciais, alertando sobre os perigos da Floresta Proibida e lembrando as regras contra magias nos corredores. Seus olhos brilhantes lançaram um olhar especial aos travessos gêmeos Weasley, insinuando que as regras eram para todos, sem exceção. A menção de um corredor proibido, onde a morte certa aguardava os desavisados, provocou um misto de riso e tensão. Harry, o novato, achou graça, mas Percy, o monitor, não via a situação com leveza. O costume de Dumbledore de explicar os porquês de cada proibição tornava o aviso sobre o corredor ainda mais misterioso e perturbador. O encerramento da noite veio com a tradição de cantar o hino da escola, um momento que transformou o ambiente com sua peculiaridade. A escola inteira se uniu em uma cacofonia de vozes, cada qual seguindo seu próprio ritmo e melodia, até restarem apenas os gêmeos Weasley, cuja performance ao som de uma marcha fúnebre arrancou aplausos entusiasmados de Dumbledore. A música, ele disse, era uma forma de magia que transcendia todas as outras praticadas na escola. O caminho para o dormitório da Grifinória foi uma aventura à parte,
marcada por retratos que murmuravam e corredores que escondiam segredos atrás de tapeçarias. Percy liderou os novos alunos por este labirinto até serem interceptados por Pirraça, o Poltergeist, que trouxe uma dose de caos e travessura, rapidamente dispersada pela ameaça de chamar o Barão Sangrento. Finalmente, na sala comunal da Grifinória, um ambiente aconchegante os acolheu, preparando-os para a noite. Os meninos se acomodaram em seus dormitórios e o silêncio da noite foi apenas quebrado por comentários sobre o banquete e o som de um rato roendo lençóis. O cansaço venceu rapidamente e Harry adormeceu, mergulhando em um sonho perturbador onde o turbante do professor Quirrell conversava com ele dizendo-lhe que seu destino era a Sonserina, e também figuras como Malfoy e Snape desempenharam papéis inquietantes. O despertar de Harry no dia seguinte foi livre da lembrança de seus sonhos, mas a aventura em Hogwarts estava apenas começando. Você ouviu mais um episódio do Bardo Preguiçoso. Se você curtiu, clica no gostei e nos ajude a divulgar para mais pessoas. Para não perder nenhum episódio, clica no sininho. Muito obrigado e até a próxima história.